Será que você é uma pessoa perfeccionista? Talvez você esteja sofrendo com as consequências do perfeccionismo e não faça ideia. E por isso no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o perfeccionismo, a origem do perfeccionismo, as consequências e como é que você pode lidar melhor com ele. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina, sou psicóloga e criadora de conteúdo aqui no YouTube e lá no Instagram. E aqui no canal você encontra vídeos sobre o universo da psicologia, vídeos sobre a minha trajetória profissional e por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo que é muito importante para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo, ativar o sininho para receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo e aproveita para deixar o seu comentário aí embaixo. E hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo. E a ideia desse vídeo, inclusive, veio de vocês, porque aqui na comunidade do canal vocês sugeriram que eu trouxesse vídeos falando sobre conceitos da psicologia e eu decidi começar com esse, que é, gente, algo presente na minha vida e é uma demanda que eu trabalho muito também na clínica com as minhas pacientes e por isso acho muito importante conversarmos sobre perfeccionismo, porque talvez você aí de casa também esteja sofrendo as consequências do perfeccionismo e não faça ideia do que é o perfeccionismo. Geralmente as pessoas têm uma visão de senso comum que uma pessoa perfeccionista é aquela que gosta das coisas bem arrumadinhas, né? Então os quadros em perfeito alinhamento, que categoriza os livros por ordem de tamanho e por seções, né? A gente tem esse imaginário de que ser perfeccionista se baseia a essa estética. E tem pessoas, inclusive, que usam essa característica como uma qualidade. É muito comum que em uma entrevista de emprego o recrutador fale assim: me diga uma qualidade sua. E a pessoa responde: eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Já aconteceu com você de usar esse termo para mostrar que você faz as coisas bem feitas, né? Para mostrar que você se empenha na hora de fazer uma tarefa? Se você é desses que já usou o perfeccionismo como uma qualidade, eu quero te mostrar nesse vídeo os prejuízos que o perfeccionismo pode causar na sua e na minha vida. Por quê? Não tem nada de errado em exigir de nós padrões mais elevados, né? Então, se eu tirei um 8 numa prova, eu quero o 10. Não tem nada de errado querer melhorar cada vez mais. Não tem nada de errado em você querer se aperfeiçoar, ser um melhor aluno, ser um melhor filho, ser um marido, uma esposa melhor. Isso não tem problema. Porém, isso é diferente do perfeccionismo. E qual que é então a definição de perfeccionismo que o livro traz? Vou até aqui ler a minha colinha para vocês verem o quanto isso pode ser prejudicial e por isso que o perfeccionismo é um problema, não é uma qualidade. Aqui diz que o perfeccionismo é uma tendência em manter padrões elevados associada a sofrimento subjetivo e prejuízos significativos. Apesar de padrões elevados serem úteis, ou seja, não tem problema em você ter padrões elevados, mas o perfeccionismo está relacionado a padrões tão altos que na realidade acabam interferindo no desempenho. O problema do perfeccionismo é que a pessoa coloca metas tão altas, padrões tão altos que ela nunca vai ser capaz de alcançar. Então nada nunca tá bom, nada nunca tá perfeito e isso traz muito sofrimento para ela. São pessoas que colocam metas muito altas, até impossíveis de serem alcançadas e ainda se culpam, se criticam por não terem conseguido chegar a essas metas. Será que você já passou por isso? Vou dar um exemplo de uma meta que às vezes é bem impossível e que a pessoa se sente culpada quando não atinge esse objetivo, tá? Então a pessoa que ela é sedentária, por exemplo, e ela quer começar a fazer mais exercício físico e ela tem um padrão perfeccionista, vai ser aquela pessoa então que ela vai querer ir para academia todos os dias do ano. Essa é uma meta elevada, por quê? Porque levando em consideração o histórico da pessoa de que ela é sedentária, qual que é a chance dela conseguir cumprir todos os dias do ano? E outra, qual que é o problema também de faltar uma vez ou outra à academia, entende? E uma pessoa perfeccionista também tem
Os gatinhos brincando, gente. E uma pessoa perfeccionista também tem dificuldade de fazer algumas flexibilizações, por exemplo, eu vou pra academia então de segunda a sexta e vou folgar sábado e domingo. Então, pra pessoa perfeccionista não existe essa possibilidade de falhar um dia ou outro no ano. Ela quer cumprir exatamente todos os dias do ano aquele exercício físico. Então, percebe que é um padrão muito elevado. Pode ser que uma pessoa que já faça exercício físico consiga cumprir isso com sucesso. Mas para uma pessoa sedentária, não era melhor ela começar aos poucos, né, com 3 vezes na semana, 2 vezes na semana e depois ir aumentando? Esse tipo de pensamento é algo que às vezes não passa na cabeça de um perfeccionista, porque ou ele vai todos os dias ou ele nem começa. São pessoas que têm um pensamento que na psicologia cognitiva eles chamam de pensamento tudo ou nada, ou seja, se eu não for para academia todos os dias do ano, isso significa que eu sou um fracasso, que eu sou incapaz. Então, para eles é tudo ou nada, é 8 ou 80. Ou a pessoa vai fazer exercício todos os dias do ano ou ela não vai fazer nenhum. Por que a pessoa pensa isso, né? De que ou ela faz tudo ou ela nem começa? Porque também existe um pensamento catastrófico, às vezes, de que se eu não for pra academia todos os dias do ano, então eu nunca vou ser uma pessoa saudável, então eu nunca vou conseguir alcançar o meu objetivo. A pessoa sempre imagina o pior cenário. Então, se eu não entregar um relatório do meu trabalho, eu posso perder o emprego. E às vezes a pessoa nem vai perder o emprego, mas para ela sempre ela pensa no pior cenário. Outra característica muito comum de um perfeccionista é que, como eles colocam metas muito altas para serem atingidas, também existe uma desvalorização daquilo que a pessoa já conquistou. Então, por exemplo, para a pessoa é importante tirar 10, né? Ela acha que ela deveria tirar 10 em todas as provas. Esse é um outro pensamento. Tem aí uma tirania do deveria, tem muito deveria. Então, eu devo tirar 10, eu devo ser perfeito, eu devo fazer tudo acontecer, eu devo fazer muitas coisas. Isso traz muito sofrimento. E aí, se a pessoa pensa que ela deveria tirar um 10 e ela tira um 8, ela tem dificuldade de valorizar o 8 que ela tirou e ela olha só para os 2 pontos que ela não conseguiu. Isso a gente chama de atenção seletiva. Ela escolhe focar no copo meio vazio ao invés de olhar a metade do copo que ficou meio cheia. Ela não consegue valorizar as próprias conquistas. E isso, gente, traz uma infelicidade para a pessoa, porque alguém que tem uma meta tão alta e não consegue valorizar suas conquistas porque sempre olha para aquilo que tá faltando, é uma pessoa que dificilmente consegue ser feliz, ser grata, porque ela olha sempre para a metade vazia do copo. Em vez dela olhar assim, que bom que eu tirei uma nota 8, nossa, não fui um dos melhores, mas errei aqui 2 questões que eu tive dúvida, realmente vou estudar, vou melhorar no próximo. Ela não olha por esse lado, ela só olha assim, putz, fui um fracasso, não tirei 10. O que será que vão pensar de mim? O que vão pensar quando eu chegar em casa com uma nota 8, entendem? E quando isso acontece, de tirar um 8 e não um 10, a pessoa pode achar que tirar um 8 é algo absurdo, que é uma tragédia, como se ela tivesse falhado em uma coisa que ela não deveria ter falhado, que ela não poderia. Se a pessoa não consegue atingir aquela expectativa que ela mesma colocou e que ela tinha, ela interpreta essa falha como uma tragédia e que essa falha vai representar algo sobre ela. Então, se eu tirei uma nota 8 e não 10, significa que eu sou uma péssima aluna. Elas interpretam um erro como se aquilo rotulasse quem ela é e não como algo que faz parte da vida. Porque, gente, vamos combinar, né? Todo mundo já teve um dia ruim em que você estava mais desconcentrado, em que você estava passando mal, que alguma coisa aconteceu na sua casa que influenciou na hora da prova, que você não conseguiu se concentrar. Existem tantas coisas que podem acontecer e não necessariamente você é um aluno ruim por ter tirado um 8, por ter tirado até uma nota vermelha. Às vezes foi uma ocasião específica. E é muito comum também que uma pessoa perfeccionista acabe até procrastinando tarefas porque ela acha que ela não vai ser boa o suficiente. Como eu comentei, é um pensamento muito 880. Então, ou eu faço perfeito, ou eu nem faço. Então, pode ser uma pessoa que vai procrastinar muitas tarefas, porque às vezes ela não vai conseguir fazer do jeito que ela gostaria, do jeito que ela acha que ela deveria fazer, e aí ela vai adiando aquela tarefa, ou por achar que aquela tarefa vai dar muito trabalho. Afinal, sempre que ela faz alguma coisa, tem que ser perfeito. Então, é muita cobrança, é muita responsabilidade, e, consequentemente,
é muito aversivo e aí a pessoa evita de fazer algumas atividades procrastinando. E quando a gente pensa na origem do perfeccionismo, tem vários fatores que influenciam de que a pessoa seja perfeccionista. Por exemplo, genética, coisas que ela aprendeu, a história de vida. Então, se a pessoa tem pais muito rígidos e muito críticos, ela pode desenvolver aí um perfil perfeccionista por querer sempre atingir essas expectativas. Existe uma influência cultural também. E quais são as consequências de um perfeccionismo? A gente falou aqui de várias situações, né, que podem gerar sofrimento. Então, pode gerar sofrimento, ansiedade, estresse, fadiga, problemas nos relacionamentos interpessoais, pode influenciar ainda outros transtornos como ansiedade, depressão, alterações no humor. E é por isso, por trazer tanto sofrimento no dia a dia, que você e eu precisamos aprender a lidar melhor com o perfeccionismo. E digo isso por experiência própria, gente. E uma das coisas que me ajuda muito a lidar com isso no dia a dia é pensar que feito é melhor que perfeito. Pode parecer bem clichê e é mesmo, mas funciona. Por quê? Como eu falei pra vocês, alguém perfeccionista às vezes deixa de fazer coisas por não ser perfeito. Então, eu na minha vida, às vezes deixei de fazer muitas coisas por achar que eu não estava pronta, que não era o momento certo, que eu não tinha conhecimento para aquilo. E quando eu entendi que feito é melhor que não feito e é melhor que perfeito, foi que eu comecei a me desprender um pouco desse perfeccionismo e aceitar que é no processo que a gente aprende a fazer muitas coisas. Ninguém começa a vida sabendo de tudo, ninguém começa perfeito em nada. Por exemplo, dirigir. Dirigir é algo que quanto mais habilidade você tem, quanto mais prática, quanto mais tempo, melhor você fica. Mas é muito comum que motoristas recém-habilitados tenham mais dificuldade de atenção, de coordenação. Então, não dá pra gente esperar que um motorista recém-formado tenha a mesma perfeição do que um motorista experiente que dirige há 10 anos, por exemplo. Gente, interrompemos aqui o vídeo porque justo no vídeo sobre perfeccionismo, adivinha o que aconteceu? Algo saiu do meu controle e esse vídeo tava prontinho, gente, tava certinho pra postar no canal e o vídeo deu alguma coisa corrompida lá. Quando eu voltei pro editor, eu perdi o final desse vídeo a partir dessa parte que eu tava falando. Então, justo no vídeo sobre perfeccionismo, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, eu vou ter que entregar pra vocês um vídeo imperfeito, mas eu vou postar esse vídeo, mesmo assim, vou continuar aqui meu raciocínio e finalizar pra vocês, porque feito é melhor que perfeito, não é? Então, perfeito seria o vídeo como eu tinha gravado, mas eu não vou deixar isso me derrubar e não vou deixar de postar o vídeo também, porque tudo que vocês assistiram até agora são informações valiosas que eu não conseguiria repetir da mesma forma, então eu vou finalizar esse vídeo dessa forma. Então fica aqui um exemplo de uma situação, né, que o perfeccionismo poderia me fazer excluir esse vídeo e nunca mais olhar pra ele, já que deu errado, mas estou aqui tentando lidar com essa situação. Então eu estava falando sobre alguém que se compara com um motorista habilitado, né, há mais de 10 anos, por exemplo. Não dá pra gente querer exigir que um motorista recém-formado tenha a mesma habilidade de um motorista que dirige há anos. E curiosamente, eu aproveito para compartilhar um exemplo pessoal meu. Eu tô tirando a carta de motorista, hoje foi a minha segunda aula prática, eu tô bem no comecinho, e hoje eu me vi nessa situação de, eu fui dirigir, né, já na rua, como eu tô aprendendo, eu não ando muito rápido nem nada, e se formou uma fila atrás de mim, de carros querendo passar. Nesse momento eu pensava nisso, de que não dá pra eu me comparar com eles, não dá pra eu querer dirigir da mesma forma que eles. Eles estão apressados, eles vão me ultrapassar, vão passar e vão seguir a vida, mas não dá pra eu querer ter a mesma experiência que eles têm, né? Então hoje eu vivi um exemplo desse perfeccionismo na prática e tive que me lembrar dessa lição de que nenhum começo é perfeito, é normal começar dessa forma e tá tudo bem. No começo a gente aprende e quanto mais tempo eu tiver, quanto mais prática vai ser melhor pra eu conseguir dirigir melhor. Então esses pensamentos são formas de flexibilizar as coisas, né? De sair dos extremos. Então, ou você dirige perfeito, ou você nunca vai começar a tirar a carta. É uma forma de você olhar pra você e ter mais tolerância com seus erros, ter mais tolerância com o seu tempo, mais paciência com você. Então, nessa situação do arquivo, por exemplo, eu poderia ter ficado brava comigo, né? Onde já se viu, perdi o arquivo do vídeo e tal, mas eu vou fazer o quê? Aconteceu, o que eu posso fazer agora, né? O que eu posso fazer a partir desse erro, dessa falha? Então, tirar uma nota vermelha, o que você pode fazer agora, ao invés de se culpar, se martirizar, que é algo que o perfeccionismo faz a gente fazer,
o que você pode fazer daqui pra frente. Usa isso como aprendizado, se esforce ao máximo para fazer diferente e bola pra frente, vida que segue. Aprender a flexibilizar os pensamentos é a melhor forma de lidar com o perfeccionismo e a terapia pode te ajudar nesse processo a conseguir sair desses extremos e a viver uma vida mais leve, gente, porque o perfeccionismo traz muito peso pra gente, traz muita culpa, muita crítica, muita cobrança, metas muito altas, e você pode aprender a viver de forma mais leve, sendo mais tolerante com os seus erros, aprendendo que você não é perfeito, gente. Errar faz parte, aprender a lidar com a frustração também é importante, aprender a se reerguer depois de uma falha e a seguir em frente. Isso faz parte da vida, não tem como a gente viver uma vida perfeita, então é errando que se aprende. Já ouviu esse ditado? Pro perfeccionismo, isso funciona muito, é justamente fazendo coisas imperfeitas que você vai lidar melhor com o perfeccionismo, errando, se frustrando, porque é isso que vai te mostrar que um erro não é o fim do mundo, que não é uma tragédia, que o mundo não vai acabar se você errar, que existe vida após o erro, para que você consiga viver uma vida mais leve. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, só para me apoiar aí, né, no trabalho que eu tive. Fiquei bem triste quando vi que perdi os arquivos, mas não queria perder o vídeo, então finalizei dessa forma. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande beijo e até mais!